Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter uma breve aula sobre medicação em endodontia, tá? Iniciando, eu queria dar uma introdução comentando o seguinte: na minha prática clínica diária, tá? Eu quase não faço uso da medicação sistêmica durante ou depois, ou até mesmo antes do tratamento endodôntico. A gente sabe que a infecção endodôntica se localiza, na sua grande maioria das vezes, dentro do sistema de canais articulares. E a principal coisa que a gente deve fazer para o nosso paciente é intervir dentro do sistema de canais articulares. Tá? A primeira coisa, você sendo clínico ou endodontista, ou um clínico que faz endodontia, é saber que você deve fazer o ato cirúrgico de adentrar dentro do sistema de canais articulares e fazer uma descontaminação dessa área. Pensando nisso, pessoal, a gente resolveu fazer, né, uma pequena aula sobre terapia medicamentosa na endodontia. Tá? Eu vou compartilhar daqui a pouco alguns slides para comentar sobre isso. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que a infecção se limita, ou na maioria das vezes está dentro do sistema de canais articulares, e o principal objetivo é intervir ali, né? Logicamente que vai ter casos onde o paciente está numa cidade onde não tem dentista de plantão, ou ele pode estar num sítio, ou pode ter uma farmácia, não tem dentista, tá? E o uso da medicação vai promover um certo alívio, né? E em alguns momentos ela é indicada, com certeza, tá? Mas a gente não deve fazer do uso da medicação uma panaceia ou criar, né, como um vício. A gente sabe aí que tem diversos estudos, diversos artigos que foram publicados, tá, mostrando que a resistência bacteriana vai chegar no momento onde os antibióticos que a gente tem hoje em dia não serão o suficiente para combater essas infecções, né? E aí será um grande problema de saúde pública para gerações futuras, né? Então a gente tem que lembrar também nas gerações que estão por vir. Mas já que eventualmente a gente vai ter que fazer aí o uso da medicação sistêmica dentro da endodontia, a gente acabou querendo abordar esse tema aqui durante essa aula. Eu vou compartilhar aqui uns slides, tá? Bem, terapêutica medicamentosa em urgência endodôntica, que eu abro um pouco o leque para a nossa prática diária, tá? Como eu fiz nessa breve introdução sem slide, tá, pessoal? Eu queria comentar com vocês o seguinte: a medicação ela deve ser usada, tem momentos que ela precisa ser usada, tá? Mas a gente não pode fazer o uso dela constante, como rotina. No meu consultório, na minha prática clínica, eu não uso a medicação sistêmica como rotina, e sim como exceção, tá? Então vamos lá. Né? Quando a gente vai usar a medicação na endodontia? Basicamente, pessoal, eu faço uso de uma única droga pós-tratamento endodôntico, tá? Que droga é essa? A dipirona 1 grama, tá? Eu sempre indico o paciente tomar dipirona 1 grama pós-tratamento endodôntico. Eu não tenho no meu consultório, eu não dou para o paciente pós-endodontia, eu não faço uso disso corriqueiramente, tá? Eu digo a ele o seguinte: caso sinta dor, você tome dipirona 1 grama. Ah, professor, mas o paciente é alérgico à dipirona, né? Se o paciente for alérgico à dipirona, como eu, por exemplo, né? Eu sou alérgico ao Alzheimer, né? Então eu sou um cara que tem esse costume, tem esse medo, né? Sempre perguntar ao paciente, a gente deve perguntar. Eu, com certeza, sempre pergunto nas minhas fichas de anamnese com bastante veemência se ele é alérgico a alguma medicação, né? Faz o uso aí do paracetamol 750 gramas, tá? É um substituto aí à dipirona 1 grama, né? E se o paciente for alérgico à dipirona e ao paracetamol, né? Se ele tiver uma dor, a gente vai comentar disso posteriormente. Bem, entendendo a dor, a gente tem, pessoal, a dor de origem pulpar, tá? E a dor de origem periapical. A dor de origem pulpar é a pulpite irreversível, né? É aquela pulpite lancinante que ninguém aguenta. O melhor tratamento para essa pulpite, pessoal, é o acesso à cavidade endodôntica,
e a remoção desse órgão pulpar inflamado, né? Então, a gente tem que fazer, aqui a imagem, né, mostrando bem a pulpite, a gente tem que fazer a intervenção endodôntica. Samuel, o paciente está no canto que não tem dentista, que ele não pode ir. Bem, aí a gente pode fazer uma prescrição medicamentosa, mas a dor não será cessada totalmente, tá? E quase certeza ela vai aumentar e vai piorar, tá? A gente prescreve para ele procurar, né, o tratamento mais imediatamente possível, né? E a dor de origem periapical, a gente tem as perissimitites, né? A gente tem o abscesso periapical agudo, né? O abscesso apical agudo, né? Então, a gente tem outras patologias envolvidas aí, o periápice do dente. Mas, geralmente, a pulpite é o que mais chega aí, né, nos nossos consultórios do dia a dia, tá? E o objetivo é abrir, né, o dente e fazer aí, né, o acesso endodôntico. A gente tem, eventualmente, pessoal, pacientes, né, que estão ali com a pulpite tão grande que a anestesia fica difícil, né, que o acesso à cavidade, a gente vai fazendo acesso, o paciente continua sentindo dor. Existem alguns protocolos que eu vou passar aqui para vocês, que eu uso na minha prática clínica e que tem alguns trabalhos na literatura comentando sobre isso, né? O primeiro deles é o seguinte: quando fazer anestesia troncular, por exemplo, pegando o alveolar inferior, não a troncular, né? Mas pegando ali o alveolar inferior, a gente pode fazer o seguinte: usar a mepivacaína, por exemplo, para fazer aí, para pegar o bloqueio do nervo alveolar inferior, tá? E fazer um infiltrativo para o vestíbulo com articaína, né? Existem alguns colegas que fazem articaína em bloqueio de alveolar inferior, mas existem alguns trabalhos na literatura mostrando parestesia pós-bloqueio usando articaína. Conversando entre eles, não, mas isso é eventualmente, como é que eu sei se foi um trauma no nervo lingual, por exemplo, ou se foi devido à articaína, né? Eu sempre uso articaína e nunca tive problemas de parestesia usando articaína. Bem, quando sai um trabalho mostrando que a articaína não causa, né, parestesia, né, aí eu posso voltar a usar a articaína aí para fazer o bloqueio do alveolar inferior. Enquanto isso, eu faço uso da mepivacaína, né, para o bloqueio do alveolar inferior e uso articaína para o vestíbulo para fazer essa complementação em casos onde a mepivacaína, eu estou falando de molares inferiores, tá, pessoal? Que geralmente é o dente que a gente tem mais dificuldade de anestesiar, tá? Quando vem com pulpite, eu faço primeiro a mepivacaína e após aí faço uso da articaína para o vestibular para complementar essa anestesia. E quando isso também não se faz suficiente, eu faço a intraligamentar, né? E mesmo assim, se não resolver, eu vou lentamente tentando fazer o acesso e fazendo aí a intrapulpar. Posso dizer que isso não representa, acho que nem 3% da minha casuística clínica, tá, pessoal? Isso é exceção da exceção da exceção, tá? Bem, e aí a prescrição, né? A prescrição em endodontia. Antes de pensar em prescrever algo, o pessoal sabe que a melhor alternativa é acessar a câmara pulpar dos canais articulares. Isso principalmente na pulpite ou até mesmo no abscesso, tá? Fazer uma drenagem aí, se tiver abscesso, né? Fazer a drenagem que seja não por via pulpar ou por via endodôntica, né? Se tiver ponto de flutuação, fazer logo a drenagem naquele ponto de flutuação, tá? E, se possível, fazer um acesso via canal, pode tentar fazer as duas drenagens, tá? A gente sempre acessa o canal radicular que está contaminado, que está com esse problema envolvido, tá? É sempre a melhor alternativa para dor endodôntica é fazer o acesso ao sistema de canais articulares, tá? É imprescindível, pessoal, isso daí, porque o problema está no órgão pulpar, né? Então, a medicação, muitas vezes, não vai resolver esse problema, porque essa polpa está inflamada, a irrigação que está chegando nessa região é complicada, né? Tem edema, né? A polpa está inflamada, está cheia de líquido, a pressão da pulpar é grande, então a medicação pode dificultar a ida a essa região, né?
Caso o acesso tenha sido feito, né, aí, por exemplo, o paciente chegou morrendo de dor, e o acesso você conseguiu fazer, conseguiu remover esse órgão pulpar, ou o órgão pulpar juntamente com pus, né, porque geralmente, pessoal, a necrose durante o tratamento, ou a necrose durante a via de inflamação na polpa, ela não tá necrosado, tá abscesso, tá o quê? Ela existem partes do órgão pulpar que já estão com abscesso, que já estão com necrose, existe parte do órgão pulpar que está inflamada. Então, o objetivo é acessar essa câmara pulpar e remover esse órgão pulpar inflamado. Então, após você ter feito isso, o problema do paciente, quase certeza, está completamente resolvido. Se você quiser prescrever um analgésico, né, pós remover aí a dor, aí você pode prescrever esse analgésico, a dipirona, 1 grama, por exemplo, ou paracetamol, 750 gramas, para quem for alérgico aí à dipirona, tá? E agora, durante essa urgência, né, endodôntica, o paciente não consegue abrir a boca, né, o paciente está com edema muito grande, facial, ou em região submandibular, né, aí o paciente já não consegue mais abrir a boca, está com trismo, está com febre, né, está com sintomas sistêmicos, aí essa prescrição antibiótica deve ser feita, o antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, deve ser feito com certeza, tá? E esse paciente deve ser acompanhado muito de perto para a gente não ter surpresas, tá? Eventualmente, isso daí acho que a última vez que apareceu um paciente para mim, acho que tem uns 8 anos, tá? Com envolvimento sistêmico dessa maneira, eu encaminhei para o hospital, pessoal, porque eu acho que são casos que podem precisar, sim, do acompanhamento hospitalar, tá? Caso esse quadro se piore. Aqui, eu vou tirar minha cara daqui, né? Porque está em cima aqui do guideline, né? Bem, aqui é quando prescrever antibióticos, tá, pessoal? Quando prescrever antibióticos na endodontia. Aqui eu peguei, né, o posicionamento da Associação, né, de Endodontia da Europa, tá? E aqui é o que eles fazem como o guia, né, de medicação de antibióticos para eles, um guia para eles poderem se basear para prescrever. Tá? Abscesso agudo em pacientes comprometidos sistemicamente. Né? Por exemplo, paciente diabético não controlado, paciente com alguma imunossupressão, paciente que tem algum problema de ordem sistêmica que altere aí o sistema imunológico dele. Então, eles fazem uso aí, sim, de antibiótico-terapia. Tá? Abscesso apical agudo com envolvimento sistêmico, como eu comentei antes, né? Abscessos flutuantes, né? Febre, né? Mal-estar, linfadenopatia, trismos. Então, o paciente tem envolvimento sistêmico, deve ser sim feito o uso da antibiótico-terapia, tá? Infecção progressiva, né? Início rápido, em menos de 24 horas, ela já está disseminada, tá? Em regiões orofaciais, então também se faz necessário o uso aí da antibiótico-terapia sistêmica, tá? E reimplantação de dentes permanentes avulsionados, tá? Nesse caso também, né, é recomendado, sim, o uso da antibiótico-terapia sistêmica, tá certo? Então, na nossa prática clínica convencional, né, pessoal, basicamente a gente vê muito, 1, 2 e 3, a reimplantação aí é algo mais incomum, tá? Pelo menos para mim, na minha prática clínica. Mesmo trabalhando no SUS, aí há quase 18 anos, né, eu não pego muito trauma de avulsão, tá? Então, basicamente sinais sistêmicos em pacientes imunocomprometidos. E a gente tem, pessoal, que caprichar nessa anamnese, né, perguntar se o paciente tem algum problema sistêmico, principalmente os diabéticos, pessoal, eles, você está sendo acompanhado pelo seu endocrinologista, como é que está as suas taxas? Se o paciente diz o seguinte para mim, doutor Samuel, vamos supor que eu vou fazer um endodontia nele. Doutor Samuel, eu tenho diabetes, tomo meu medicamento, mas faz muito tempo que eu não vou no meu endocrinologista. Pessoal, se não for um caso de urgência, tá? A aula, o tema é sobre urgência, tá? Mas, vai acabar a terapia medicamentosa como um todo, se o paciente não estiver sendo acompanhado, não tiver um exame recente da glicemia dele, eu evito fazer o tratamento endodôntico naquela sessão, encaminho ele para o endocrinologista, peço uma avaliação do endocrinologista,
para só depois aí fazer o tratamento endodôntico dele, tá? Eu sou um adepto da sessão única, tá? Mas pacientes com problemas sistêmicos não acompanhados, né, não bem conduzidos, ou paciente que não está ali sobre um tratamento sistêmico, né, contínuo do problema sistêmico dele, eu evito fazer endodontia, tá? Até saber se ele está ou não com isso daí bem acompanhado. Porque, querendo ou não, pessoal, em toda técnica de instrumentação de sistemas canais articulares, a gente causa extrusão de material contaminado, né? Seja por ápice coroa, sendo mecanizado, manual, né? Sempre causa algum tipo de extrusão de material contaminado. E no paciente não compensado, né, isso daí pode ser um grande problema para ele, tá? Então, lembrar sempre de perguntar se o paciente está compensado, se ele está sendo acompanhado. Se ele não tiver, não faça o tratamento endodôntico naquele momento, encaminhe para o endocrinologista, por exemplo, se esse for o problema dele, tá? E peça aí uma avaliação do médico dele. Bem, e na hora de prescrever, né? E na hora de prescrever, como é que a gente faz? Né? Prescrição de analgésico, essa é a que eu faço, e não eu faço literalmente assim, prescrevo dipirona sódica, um comprimido, 1 grama, após o tratamento endodôntico, caso sinta dor, tá? Se o paciente for alérgico, eu passo paracetamol 750 gramas. Da onde eu tirei isso? Não é meu, tá? Aqui o professor Eduardo Dias de Andrade botou 500 miligramas, mas deve servir também para 1 grama, que é mais potente, tá? É do livro dele, Terapia Medicamentosa em Odontologia, eu adoro esse livro, tá? Então, vale a pena ter esse livro no seu consultório. Ele coloca a posologia de 6 em 6 horas, tá? Via oral, caso sinta dor. Eu, basicamente, não prescrevo mais, tá? Isso fica verbalmente para o paciente. Então, eu coloco só um comprimido pós-endodontia. Se a dor for muito forte, né? Se o paciente ligar para você e dizer que a dor for muito forte, está insuportável, né? E você pode fazer o uso aí da codeína, né? Que é um opiáceo, mais o paracetamol, né? Que é o velho Tilex, né? Comprimidos aí de 6 em 6 horas via oral, tá? Quase nunca prescrevo, eu não me lembro, talvez faz uns 6 anos que eu prescrevi codeína, tá? Antibióticos, né? Antibióticos. Pacientes sem histórico de alergia, pessoal, né? Que está aumentando a casuística de alérgicos à penicilina, tal que no posto de saúde que eu trabalho, não se faz mais o uso da penicilina intramuscular, tá? Eles indicam aí a gente levar para o hospital, pelo menos é o que aqui o estado de Alagoas a gente vê, tá? Eles não fazem mais penicilina intramuscular, tá? Então, a gente vê um aumento do número de alérgicos à penicilina, tá? Mas é o antibiótico de primeira escolha que a gente usa. Eu, pessoalmente, uso a amoxicilina sem clavulanato, no primeiro momento, tá? 500 miligramas de 8 a 8 horas. Caso o paciente não melhore, né, nos sintomas aí no segundo dia, eu prescrevo aí a amoxicilina com ácido clavulônico, tá? Mas, geralmente, eu vou dizer o seguinte, né, eu não faço a prescrição de antibiótico-terapia em nenhum caso, tá? Ou, em nenhum caso não, quase nunca, tá? Só se o paciente vier com envolvimento sistêmico, né, previamente ao meu tratamento, ou se aconteceu envolvimento sistêmico pós-tratamento, que também é a exceção da exceção, tá, pessoal? Não é o cotidiano diário. E se o paciente tiver alergia, né, é a clindamicina, com uma opção de escolha, 300 miligramas de 8 a 8 horas, 7 dias. Né? Aqui na terapia, eu peguei o guidelines aí da American Association, né, of Endodontics, de 2017, que ele também coloca como a clindamicina como a droga de escolha para os pacientes com alergia à penicilina. Tá? O guidelines é também a orientação da Associação Americana de Endodontia aos seus endodontistas, né? Assim como aquela orientação da Associação Europeia de Endodontia, tá? Então, quando o paciente for alérgico, prescrever a clindamicina 300 mg de 8 a 8 horas por 7 dias. Bem, prescrição de anti-inflamatórios, né? Basicamente, aí eu gosto muito da nimesulida, 100 mg de 12 a 12 horas, tá? Alguns colegas fazem uso, aqui não tem, não sei se eu coloquei aqui, não coloquei, tá? Dos corticosteroides, tá?
em específico a dexametasona, 4 miligramas, tá? Alguns colocam aí a dexametasona 1 hora antes, em pacientes que estão vindo já com muita dor, né? Com pulpite irreversível muito dolorosa. Quando o paciente liga, ó, tá com muita dor, tá? Ele prescreve a dexametasona 1 hora antes. Eu, pessoalmente, não faço uso disso, mas já fiz um ou outro caso, quando o paciente estava com muito dor e dizia que tenha sido acessado, tentado ser acessado o dente por outro colega e não conseguiu, porque o colega não conseguiu anestesiar. Então, eventualmente, eu passei a 4 miligramas de dexametasona 1 hora antes do procedimento, tá? Ajuda aí a aliviar a dor para a gente fazer o acesso, tá? E em pacientes alérgicos, né, aos AINES, né, anti-inflamatórios não esteroidais, a gente pode fazer o uso também da dexametasona aí, 4 miligramas, né, de 8 em 8 horas, tá? Durante aí 3 dias. Bem, e aqui para finalizar, né, eu peguei esse artigo aqui brasileiro de revisão de antibióticos. O que eu acho muito interessante dele é uma frase que ele coloca: os clínicos devem dar o máximo de importância ao procedimento cirúrgico, que é cirurgia de acesso, drenagem do abscesso, tá? Antes de prescrever qualquer tipo de antibiótico, tá? E lembrar que o antibiótico deve ser prescrito quando o paciente tiver um problema sistêmico e vier com, né, sintomas sistêmicos da infecção. Tá? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima.